Queridos companheiros, sejam bem-vindos a mais este encontro do programa Identidade, aqui na TV Web Luz. Como todos nós sabemos, aqui refletimos sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Esperamos no dia de hoje poder conversar sobre um tema específico, buscando pela reflexão uma melhor compreensão desses ensinamentos. Temos hoje o seguinte tema, abre aspas, estás doente? Fecha aspas. Para responder a essa pergunta, estás doentes? Vamos buscar na doutrina um ensinamento que está expresso em Tiago, capítulo 5, versículo 15. E ele diz assim, a oração fervorosa, a oração com fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. Fecha aspas. Esse ensinamento é muito simples. Com fé, eu faço uma oração e a doença se extinguirá, porque o Senhor vai me reerguer, vai me levantar. Não é tão simples assim como todos os ensinamentos que a doutrina nos oferece. Carece de uma reflexão e de um estudo mais aprofundado. Vamos então buscar a fundamentação da nossa tese num livro espírita da doutora Marlene Nobre, que tem o título Obsessão e Suas Máscaras, onde ela nos ensina que a mente humana é capaz de produzir energias com ondas eletromagnéticas longas, curtas, ultra curtas, como as energias angelicais, e a nossa mente é capaz de produzir essa energia no mesmo diapasão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nos afirma Marlene Nobre que todo pensamento derivado de sentimentos amorosos que tenham tido como origem o amor, exemplo, compaixão, fraternidade, caridade, moderação, mansuetude, amor, sorriso, estender de mãos, auxiliar, tudo que deriva desses pensamentos tem um padrão de ondas muito curtas, altas repetições em um pequeno intervalo de tempo, caracterizando energias salutares, energias que gera no interior daquele que origina estes pensamentos, energias fervilhantes com diapasões de cores fortes, vivas, que desentopem os nadis, os meridianos das nossas linhas energéticas que estão contidas em nosso perispírito, fazendo fervilhar em nossas mentes capacidades de energias elevadas. Também nos mostra, nesse mesmo livro, Marlene Nobre, que o pensamento contrário, aquele mais atrelado à matéria, derivados, por exemplo, de posse, de poder, de ira, de mágoa, de angústia, depressão, tristeza, melancolia, atos perversos, vinganças, possuem diapasões energéticas de ondas longas, não tão vivas em cores nos seus efeitos, porque toda energia reflete cores energéticas na mesma proporção, no mesmo diapasão das suas origens. Então essas energias são tidas como mucos áuricos, como energias deletérias, como energias que entopem os nadis, os meridianos por onde circulam energias em nosso corpo perispiríticos. Ora, se elas entopem por serem grudentas, elas vão estagnar as energias que estão circulando por essas tubulações energéticas, que retroalimentam os nossos
perispíritos, que são a origem do nosso corpo físico. Indo buscar no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo da página 27, se não me falha a memória, que fala sobre corpo mental, que o nosso corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual, que por sua vez tem no corpo mental a sua matriz, que lhe preside a formação. Corpo mental e corpo espiritual formam o nosso perispírito, as linhas energéticas por onde circulam as energias criadas pelo que sentimos, os nossos sentimentos, e pelo que pensamos, os nossos pensamentos, produzem na união a energia que vai fervilhar em nosso eu espiritual. Posto isso, da doutora Marlene Nobre, nós é que escolhemos qual o padrão dos nossos pensamentos, e isso vai nos aproximar de energias positivas ou energias negativas que alimentam o teu eu perespiritual. Muito bem, vamos buscar mais uma fundamentação no nosso querido companheiro médico espírita, da AME, Associação Médico Espírita, Décio Landoli Júnior, que no seu livro Fisiologia do Pensamento, capítulo 11, se não me falha a memória, que fala sobre o pensamento, especificamente a fisiologia do pensamento, ele nos atribui lá uma definição que eu acho maravilhosa. Ele nos diz assim: a força do pensamento, poderosa e viva, inestancável, embora essa força que se derrama do espírito, que vem de dentro para fora, que se derrama do espírito que a produziu, é igualmente passiva diante do sentimento que lhe dá origem e natureza para o bem ou para o mal. O sentimento se expressa junto com o pensamento e vice-versa, semelhante ao espírito que se expressa junto com o perispírito e vice-versa. Não há como separá-los, mas é o sentimento que dá origem ao pensamento, classificando-o para o bem ou para o mal. Se sentimos na verdadeira intenção do sentimento derivado do amor, cria-se um pensamento com diapasão positivo que reconstrói. Se derivado da tristeza, da melancolia, sentindo-se isso, deixa o ser acabrunhado, melancólico, depressivo, gera pensamentos qualificados por esse sentimento, tornando mucos áuricos energias deletéricas. É esse estado vibracional que se coloca o espírito para, em busca do entendimento de Tiago, capítulo 5, versículo 15, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Não é algo que ocorre de fora para dentro. Não é a materialização de um amigo espiritual que vai plasmar na tua frente, vai estender a mão e vai dizer: levanta-te, como outrora ocorrera. Bem sabemos que isto é possível, mas diante do estado evolucional da doutrina espírita, conhecemos que é-nos dado a condição para criar de dentro para fora o merecimento de tal evento para a cura. Havemos de nos convencer pela fé na oração a construir esta reforma íntima, esta reprogramação, esta reconstrução do que devemos promover em nosso interior para promover a cura. Esta cura que estamos nos referindo nos ensina a doutrina espírita que é possível de plasmarmos, de construirmos em nosso interior. Observe o que nos ensina o livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo que fala sobre os passes, a serviço do passe especificamente. Lá, no seu final, nos últimos parágrafos, existe a instrução do nosso querido companheiro Aulus a Hilário,
ensinando que o passe espírita, que vamos às casas espíritas, aquele que impomos as nossas mãos e transferimos as energias referentes ao passe, é o passe uma transfusão de energia que atua no campo celular profundamente. Sabemos todos nós que na ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele, o átomo, encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes destes princípios nos ensina este capítulo. Surge a força mental determinante. Entre outros ensinamentos que continua, eu acho que a profundidade do passe atuando em linhas subatômicas no campo celular e que antes dessas linhas de força surge a vida mental, a tua força mental determinante. E se o sentimento qualifica e dá origem ao pensamento, é o pensamento, a ação forte e mental que determina o funcionamento do campo celular nas multiplicações mitóticas das células, originando células sãs. Todavia, reforça ainda mais à frente que na assistência magnética do passe, o recurso espiritual que os amigos espirituais nos determinam, ela entrosa-se entre a emissão e a recepção, auxiliando, ajudando a criatura enferma, a criatura desequilibrada, para que ela possa se autoajudar. E finaliza dizendo que a mente reanimada reergue as vidas microscópicas, as células, que servem à própria mente no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções celulares, atribuindo a reprodução com saúde à saúde que se determina. Se a força do passe, pela imposição das nossas mãos, atribui essa transferência de energia tão profunda, bem sabemos que é preciso recebê-la com o mesmo respeito, com a mesma intenção e confiança de que ela, recebida em solo fértil, pode provocar o florescer e o frutificar de todas as multiplicações celulares que precisamos impor aos nossos corpos. O que nos diz, então, a lição que Tiago nos coloca de que a oração da fé, a palavrinha da fé diz tudo, salvará o doente e o Senhor o levantará. Nos ensina que não é tão simples assim, pois nunca ocorrerá de fora para dentro essa reeducação, essa reforma íntima para termos a saúde orgânica. Pois antes ela ocorre a nível perispirítico, nas linhas perispiríticas dos nossos pensamentos, pois toda vez que orarmos com fé, estaremos pronunciando para nós outros mesmos a força dos nossos pensamentos, dirigidos, originados e incutindo nelas a natureza para o bem, pois quando oramos com fé, qualificamos esses nossos pensamentos em forças vivas que vão extirpar para o universo as energias nocivas que outrora causamos com um sentimento de tristeza, de melancolia, de vingança, de ódio. Dissipando isso para o universo, limpamos as tubulações, os nádios, os meridianos por onde circulam as nossas energias e na força da fé, a fé da oração pronunciada com sentimentos bons, porque desconheço oração que tenham palavras que não nos estimulam às forças do bem. Nesse diapasão, nos colocamos primeiro saudáveis perispiriticamente, e este pulsar energético retroalimenta os fluidos vitais que vivificam os nossos órgãos perispiríticos, que pulsam em energia, em cores áuricas, fervilhantes e maravilhosas.
atribuindo a alimentação desse pulsar energético ao órgão fisiológico correspondente, construído em nosso corpo físico. Eis que as multiplicações de células, ao se reproduzirem, reproduzem-se também nas suas organelas, nos seus funcionários que trabalham para produzir energias, as mitocôndrias, os lisossomos, os ribossomos, os retículos endoplasmáticos, que produzem a respiração da célula, que produzem a limpeza dessas células, provocando saúde. Mas, se os nossos pensamentos obstruem as vias por onde circulam as energias que nós mesmos criamos em nosso interior, pelo que pensamos e pelo que sentimos, essas vias estarão impregnadas de desistência, tristezas, estou acabrunhado, estou desistindo. Esses mucos áuricos não permitem circulação de energias, não vivificam os nossos órgãos, não retroalimentam os nossos corpos fisiológicos, surgindo a doença. As reproduções ocorrem e como não havia fluido vital suficiente, energia confiante, a fé da oração salvará o doente, reproduz uma célula não completa, pois não faz o mecanismo da sua manutenção adequadamente, não produz a energia que deveria produzir, provavelmente um ribossomo construído com deficiência, não unirá a glicose ao glicogênio para fazer, a glicose ao oxigênio para fazer o glicogênio, para fazer o ciclo de Krebs, gerar as energias, os ATP, CPs, adenosina trifosfato, para criar a energia que precisamos para vivificar os nossos órgãos, por culpa nossa mesmo. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Isso que fervilha em nosso interior tem que construir a saúde orgânica na fase final. Essas mitocôndrias produzindo as energias para as quais foram criadas, doente ou não, perpetuará a saúde que desejamos. Quando disse no início que não era tão simples assim, apenas pronunciar uma oração era querendo poupar a todos nós que quando, com problemas, caímos de joelhos e rezamos lá 150 Ave-Marias, 200 Pai Nossos, naquela forma repetitiva. Pai nosso, está no céu, santificado. Este povo muito me honra com os lábios, mas pouco me tem no coração. Não critico aqueles que fazem, mas deveríamos refletir um pouco a profundidade dos ensinamentos do Cristo, para que, promovendo a reforma íntima, aqui dentro, na nossa força mental e aqui na nossa força emocional, pudéssemos produzir o controle da mente reanimada, reergue as microvidas, as células que nos servem no templo do corpo, erguendo, edificando valiosas reconstrução. O tema de hoje, estás doente? Nos ensina Tiago, capítulo 5, versículo 15. Consulte. Pronuncie aquela oração, mas a oração da fé, não repetitiva. Aquela que vem e que provoca a reforma íntima. E esta ação da reforma íntima, da mudança de pensamento, estende o braço para aqueles que estão contigo no caminho, auxilia, sorria sempre, ajuda, seja filho do Pai Criador, execute os seus ensinamentos, ama irrestritamente e construa-te de novo, sempre é tempo, para fazer do teu corpo o corpo saudável e capacitado para a elevação espiritual e fisiológica. Um grande abraço, querido companheiro, esteja sempre presente aqui neste encontro. Programa Identidade. Até a próxima.